Olá, seja muito bem-vindo, bem-vinda ao meu canal. Eu sou a Cristiane Oliveira e vou compartilhar com você o meu segundo livro do ano de 2021, Antimedo, de Pablo Marçal. Como ele é um livro que não está assim liberado e tem todos os direitos reservados ao autor e é produzida a reprodução total ou parcial do material, porque seria uma violação, né, dos direitos do autor. Existe uma lei, como eu sou escritora e autora de 2 livros, eu quero, sabe, que cumprir isso, porque é uma lei que faz parte do nosso Código Penal brasileiro. Mas isso não significa que eu não possa dar um spoiler e fazer um resumo e fazer uma divulgação também, porque realmente esse livro que pode fazer a diferença na sua vida. Esse livro é um antídoto do medo. Ele vai assim descortinar para você de uma maneira muito clarificada qual é a sua relação com o medo que você sente. E na leitura desse incrível livro eu fui identificando que os bloqueios e as crenças limitantes, aquilo que nos impede de progredir, de fazer sucesso na vida e fazer aquilo que a gente tem vontade, ele tem relação direta com o nosso propósito. Porque quando Deus nos criou, Ele nos criou para resolver um problema aqui na Terra. E nós precisamos amar esses problemas, sabe? Porque cada um de nós é uma solução. E é muito importante que a gente descubra qual é o significado, qual é o nosso valor. E alguém precisa exatamente daquilo que nós recebemos de Deus. E Deus nos qualificou para que sejamos assim uma solução perfeita para alguém. E nós vamos entender que o nosso propósito não é a nossa decisão, mas a nossa descoberta. E as nossas lágrimas, elas falam, porque aquilo que mais entristece, sabe, é o que vai mostrar o nosso propósito, aquilo que nós viemos para curar em outras pessoas, com assim o nosso exemplo, com a nossa história de vida. E nesse livro, você vai ter uma percepção quais são os estágios do medo, por onde passa, sabe, do nosso cérebro, da nossa mente. Nós vamos entender quais são as nossas crenças limitantes e como é que nós podemos controlar tudo isso. E você vai lembrar que o apóstolo João, ele dizia que no amor não existe receio. Antes, o amor assim é perfeito e o amor, ele lança fora todo o medo. O que paralisa, sabe, você diante o medo? Diante os grandes desafios da sua vida. O que te bloqueia? O que faz paralisar? Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus também fala: irai-vos, mas não pequeis. Esse assim é o ensinamento, né, do apóstolo Paulo para os cristãos que moravam lá em Éfeso. E se você parar para observar, a ira é simplesmente uma paixão que requer assim um foco direcionado. Porque a ira é pura energia, sabe? É um poder que vem assim dentro da gente. Com certeza você vai se lembrar daquela passagem bíblica onde João também conta sobre a primeira Páscoa de Jesus em Jerusalém, já como Messias, e irado, expulsando todos os cambistas, sabe? Clamando que ali era a casa do meu Pai. Esse, assim, é o único relato de Jesus se colocando, né, como Filho de Deus para quem quisesse ouvir. Neste momento aqui, nós podemos tirar, assim, algumas pílulas de sabedoria. Quando uma pessoa se ira, ela não pode corrigir o que ela não está disposta a enfrentar. E Jesus veio com tudo, porque ele não quis permitir, né? Porque ele sabia que se ele permitisse, aquilo ali ia sempre continuar. Comportamento que é permitido é comportamento perpetuado. E ele se irou e mostrou toda a vontade dele, né, de fazer a diferença, de corrigir aquele erro daqueles homens. Muitas coisas estão erradas, mas nada será mudado até que alguém esteja irado bastante para dar o primeiro passo e fazer a diferença para essa mudança. Quais são os seus principais medos? Você já pensou nisso? Você tem medo de morrer?
Você tem medo de ser assim exposto, de ser julgado? Você tem medo de ser chamado de repente para falar em público? Você tem medo de criar e fazer uma live? Você tem medo das pessoas te criticarem o seu jeito de ser, o seu cabelo, sabe? Você tem medo de expor a ideia, das pessoas exporem uma ideia, a pessoa de falar que você é louca? Você tem medo de ser abandonada por quem você ama ou de não ter dinheiro para pagar suas contas no final do mês? Você tem medo de entrar numa furada? Quais são os seus medos? Escreva, anote. Quando você visualiza, muda um pouquinho a história. Nós perguntamos sempre assim, né? Quem somos nós? Qual é o nosso propósito? Qual é a nossa missão? De onde eu vim? Para onde eu irei? E se eu te disser que essas perguntas são muito fáceis de responder? É simples. Você conhece a lei da oferta e da procura? Você pode ser aquilo que você mais ama ou aquilo que você mais odeia. Mas como assim, Cris? Que loucura é essa? Você é hoje, todo dia, mais do mesmo que você foi ontem. Sabe bumerangue? Você joga e você recebe de volta? Você lança e você recebe. Você é o resultado de todas as suas decisões. Quando você apresenta os seus resultados, as pessoas já conhecem você. E é simples fazer assim, uma retrospectiva a partir, sabe, de fora para dentro. Eu vou começar assim, te mostrando de dentro para mostrar o resultado que está fora. Os seus pensamentos que você tem, que nós temos assim números por dia, geram sentimentos. Estes sentimentos vão gerar ações, que são as atitudes, o fazer diário, ou não fazer, que também é uma ação, tá? E esse fazer ou não fazer vai resultar no resultado. Vai finalizar no resultado. Resultado é ótimo. Boa. Entendeu? Para fechar esse momento, assim, ó, as suas decisões escrevem o seu destino. O escritor pensa sempre em escrever, né, gente? Por isso que assim é fácil, né? Observar o resultado e entender o interior da pessoa. Isso é profundo. Deus, o nosso Criador, nos fez imagem e semelhança dele e nos deu uma capacidade de criação extraordinária, seja cocriação, seja imitação, não importa. Dentro da nossa mente já estão as sementes de todos os filmes produzidos no mundo, de todas as músicas, de todas as peças teatrais, de todos os estímulos artísticos. Basta apenas que você decida ativar esta fábrica. Você já parou para pensar que você pode assim, sentir saudades de algo que você nunca conheceu, que você nunca viveu? Em Salmos, acho que 84, está escrito: a minha alma suspira, né? Sente muita saudade, né? Do templo do Senhor. Meu coração e meu corpo vibram de emoção quando me aproximo do Deus vivo. Como eles têm saudade daquilo que eles nunca viram. Eles nunca viram a Deus, nós nunca vimos a Deus, mas nós sentimos saudade. Você já imaginou um povo que viveu no Egito durante 400 anos? Quantas gerações estiveram ali, se passaram? Mas aquele povo guardou a esperança da promessa que foi feita a Abraão, a Isaac, a Jacó, a Israel. E eles, sabe, sentiu vontade de voltar para casa. Porque eles sentiu saudades do que nunca viram. Saudades da terra prometida, que só de ouvir e sem conhecer do que estava por vir, eles acalentaram o coração durante gerações e gerações. Sabe, acalentar a saudade daqueles que um dia estiveram com as promessas em suas mãos. Quem comanda quem? Você comanda a sua mente ou a sua mente comanda você? O pensamento, gente, é assim, o ensaio da ação. Essa é uma frase de Freud, que é um judeu, médico, neurologista, né, que criou a psicanálise.
Ele nasceu há uns 170 anos atrás, onde hoje é a República Tcheca. E tanto sucesso quanto fracasso estão na sua mente, e a decisão é sua, e o medo é uma toxina que vai assim corroendo, né, o seu poder pela beirada. Mas existe um antídoto que para combater o medo, basta você ativar a sua mente. Deus nos deu o poder de comandar a terra, de dominar a nossa mente. Nós nascemos para dominar, mas muitas vezes o medo nos impede. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. Eu tenho aqui nesse canal, eu vou deixar aqui embaixo para você assistir, falando sobre que nós precisamos nos ler e ler aos outros, e falando sobre as doenças psicossomáticas que afetam assim o nosso ser. Jesus conta uma história para os seus discípulos e para aqueles que o seguiam no meio do caminho, sempre falando através de parábolas, porque é fantástico, né? Ele conta a parábola do semeador. Jesus vai contando e ele explica que as sementes foram caindo pelo caminho. E algumas foram assim pisadas. E os passarinhos vieram e as comeram. Outras caíram sobre pedras e brotaram, mas secaram logo porque não tinha umidade. Outras caíram sobre as ervas daninhas e foram assim sufocadas por ela. E outras caíram em boa terra e produziram excelente colheita, 100 por 1, etc. As sementes são os pensamentos, as ideias. A semente é você. E você é uma semente boa que precisa estar numa terra boa. Mas talvez esteja assim, sufocada no meio de ervas daninhas. Talvez tenha sido pisada e até seja comida por pássaros. Talvez você esteja seca e morrendo no meio das pedras. Isso porque ainda não entendeu quem você é e quem é o grande semeador. Que tipo de semente você está sendo na vida? Tudo na vida tem um preço. Qual preço você está pagando? Cuidado. Não deixe que o medo comande você. Pague o preço, porque ele vai te afastar daquilo que Deus sonhou para você. E com medo você jamais vai, saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas aí você vai virar para mim e falar, Cris, mas eu sou uma pessoa prudente, eu não vou fazer aquilo ou aquilo para evitar aquilo outro. No livro explica que medo e prudência são coisas distintas. O seu comportamento e a sua conduta mostram quem você é. Não viva pelo medo, viva pelo exemplo. Não precisa ficar dizendo, eu sou, eu faço, eu aconteço. Não, as pessoas leem você como a gente lê um livro. E ela sabe como você age, né? Existe aquele medo que ativa o seu status, o seu estado de sobrevivência para você sair de um grande perigo, né, da mira de um predador, que ativa em você uma adrenalina, uma resposta fisiológica imediata, um barulho, alguma coisa, né? E o segundo é aquele medo que te paralisa, que não deixa você, ousar, tomar decisões, não deixa você investir, não deixa você viver e ter experiências extraordinárias, sobrenaturais. E você vive sempre no mesmo, na mesmice, na mediocridade, que eu falo assim, abaixo da média. Não me refiro a condições financeiras, não, mas a condições psicológicas, de não ser livre, medo assim de dizer qualquer coisa que, medo de dizer não para tudo e para todos, ou medo de ligar o F para tudo e para todos. Você já parou para pensar que aquilo que você cria na sua mente pode te dar mais medo do que aquilo que existe? Você já parou para pensar quantos medos foram gerados e continuam ampliados, disseminados, cristalizados no ano passado e quando enfrentamos e continuamos a enfrentar o maior medo de todos os tempos, que é esse vírus invisível? Você
Você já parou para analisar as consequências desse medo e da falta de informações e das fake news que foram fabricadas e disseminadas e propagadas por aqueles que têm segundos e terceiros interesses? E o medo do fracasso faz com que você não faça acontecer. Porque o seu medo de fracassar ainda é maior do que o de vencer. E você não consegue perceber que o sucesso assim está recheado de fracassos, que não existe sucesso sem erros. Jesus disse para os homens que queriam apedrejar a mulher adúltera, né? Aquele que não tiver errado ou pecado, né, que atire a primeira pedra. O seu compromisso jamais pode ser com erro. Volte atrás quantas vezes forem necessárias. Sabe? Imagina se o famoso inventor da lâmpada, o Thomas Edison, tivesse paralisado e deixasse o medo enfrentá-lo quando ele errou a primeira, segunda, terceira, quinta. Ele não seria um homem conhecido como inventor. Agora, o outro com certeza estaria no lugar dele, porque jamais ficaríamos no escuro. Sempre que o medo te paralisa e você deixa, sabe, de aproveitar as oportunidades, você perde o seu time, o seu momento de fazer a diferença e entra outro no seu lugar. Simplesmente porque as coisas têm que acontecer e a palavra do Senhor nunca volta vazia. O que faz os seus olhos brilharem? O que queima o teu coração e que até hoje você não fez por medo? Vou te dizer uma coisa, a semeadura não é obrigatória, mas a colheita sim. Como diz um ditado popular, para um bom entendedor, meia palavra basta. O medo é o maior fator de alienação. Em Provérbios 23 está escrito, assim como imagina na sua alma, assim é. Se você não desafiar o medo, ele vai te paralisar. E aquilo que não te desafia, não te transforma. Seja livre, liberte-se do medo. O preço do seu futuro é o seu presente. Jesus pagou um preço assim muito alto pela sua vida. O propósito dele custou tudo o que ele tinha aqui na terra. A vida dele. O seu medo pode estar custando a sua vida. Segundo Pablo Marçal, o medo tem muitas irmãs, né? E pode matar a família toda. Ele descreve várias: inércia, procrastinação, omissão, desorganização, murmuração, negatividade, incerteza, mentira, né? Que ganhou o apelido de fake news. Ele fala sobre a desculpa e qual é a outra? Solidão. O medo vem com pedigree, que são as crenças que pode passar assim como turista ou permanecer para sempre. Observe que as crenças limitantes estão sempre relacionadas com medo. Como você se vê? Você já parou para pensar? Como o Criador te vê? E a sua família? E os seus amigos? Em algum momento da sua vida você já fez assim uma enquete, já perguntou aos seus amigos como é que eles te veem? Eu já fiz isso várias vezes com amigos, homens e mulheres. Não para me conhecer, mas para conhecê-los, para conhecer como é que eles me veem. Aquilo que mais nos incomoda nos outros é aquilo que está latente lá dentro de nós mesmos. Somos espelho. E um dos nossos grandes medos é revelar essa imagem, sabe, que é nossa, pelo avesso. Você não precisa se comparar a ninguém, porque você já tem a melhor versão e a pior também. Dentro de você existem dois lobos, em eterna luta. Ou em eterna fuga, é você quem decide. Aquele que você mais alimentar vai ganhar a luta. Para de ter medo do medo, é ele quem tem que ter medo de você. Se ligue aqui agora, hoje, no presente, esse dia é único. Para de ficar olhando o que já aconteceu ou no que vai acontecer. Projete, visualize o seu futuro, mas esteja aqui no seu presente, agindo. Quando você sabe exatamente quem é você, o que você veio fazer, para onde você vai,
você será imparável, indesistível. E não terá tempo para ter medo. Deus criou Eva para que Adão não se sentisse sozinho. Nós fomos criados para viver em comunidade, em grupo, em sociedade, em família, porque somos seres humanos e precisamos de relacionamento. E o Senhor une propósitos que unem, sim, pessoas, anjos de jeans, como eu falo, que mantêm relacionamento. Quais são as pessoas que você admira e que você gostaria de modelar? Quais são as características que elas têm que você gostaria de adquirir? O medo nos afasta de Deus e Ele nos prometeu. E a palavra dele não muda, é a mesma ontem, hoje, para sempre. E Ele nos disse que estaria conosco até o final dos tempos. Se você crer nisso, por que o medo? Você já parou para pensar que a gente já conhece o final da história? Que nós não somos videntes, mas nós já sabemos do futuro, porque Jesus, de sua infinita bondade, deu ao apóstolo do amor, sabe, aquele que recostava a cabeça dele no ombro de Jesus, ele deu a visão de tudo que vai acontecer. E já mostrou que nós somos mais do que vencedores. Leia o Apocalipse. Por que medo? Se nós já sabemos de tudo, nós nunca perdemos. Ou nós aprendemos, ou você aprende. Entregue-se ao Senhor, porque Ele está voltando. E Ele vai voltar irado. Sabe o que é irado? Irado, em cima de um cavalo. E na sua coxa vai estar escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Siga em frente para o alto. Sem medo, tome posse da sua herança. Porque com Ele nós somos mais do que vencedores. Uau! Eu espero que você tenha curtido do meu spoiler, do resumo da minha interpretação do meu segundo livro de 53 deste ano, que eu me comprometi. Uau! Agora faltam só 51. Se você gostou, curta, deixa o seu like. Se não gostou, pode deixar o seu dislike também, tá? Se você ainda não me segue, me siga, aperta o sininho, porque a cada semana eu vou trazer um resumo do livro que eu estou lendo para ajudar você, a estimular você a ler. Que assim como eu sou uma escritora, eu já escrevi 2 livros, eu quero que você, sabe, desenvolva essa capacidade de ler e também de escrever. Quem sabe? Se você precisar de ajuda, eis-me aqui, tá bom? Beijo! Uma semana maravilhosa, um sábado, um domingo, ou o dia que você estiver vendo, ele é único, ele é perfeito, ele é maravilhoso e é você quem faz. Tchau!